Fala, futuro militar, vamos para o nosso quinto simulado. Quinto simulado. Cara, top demais aqui. Questões de análise sintática. E eu quero saber se você tá bem. A gente está subindo o nível um pouquinho. Devagarzinho a gente vai subir no nível. Tranquilo? Então você que está se preparando para sargento de aeronáutica, o nível já está começando a chegar ali e te incomodar. E você que está se preparando para aprendiz de marinheiro e fuzileiro naval, o nível já está, ó, até acima da sua prova se bobear. Tá bom? Então, vamos fazer o seguinte. Vamos fazer a análise da nossa questão número 1. No texto, ainda chovia lá fora, quando Paulo Roberto entrou em casa como um louco, todo molhado e, depois de uma cambalhota, estalou-se no chão encerrado. O sujeito da oração destacada classifica-se como... Essa é uma questão boa. Pessoal, olha muito aqui o chover. A palavra chover. Tá, mas será que tá na ordem correta? Paulo Roberto, quando entrou em casa como louco, ainda chovia lá fora. Então veja, a frase ela não está na sua ordem. Então quem entrou em casa? Paulo Roberto. Nesse caso eu estou diante de um sujeito simples. Que isso, professor? É sujeito simples. Não é sujeito inexistente. E tem pessoas que ainda acham que é sujeito composto. Que vê Paulo Roberto. Não é Paulo e Roberto, não. Tá bom? Então, a desatenção, ela faz com que a gente acaba perdendo questões de bobeira, irmão. Perdendo questões de bobeira, tá? Ó, e de antemão, eu já vou subir esse conteúdo lá no YouTube. Vou subir esse conteúdo no YouTube. Então, você que está aqui assistindo pelo YouTube, camarada, deixa o seu like. Tô tentando te ajudar, tentando te trazer para a luz, irmão. Eu tô tentando te trazer para a luz, pro PRO Concursos, cara. O curso, basicamente, que mais aprovou aí para fuzileiro naval nos últimos 2 anos. O curso que mais aprovou para fuzileiro naval. De uma única turma, a gente aprovava até mais de 80%. Uma única turma. Porque ficar falando que eu aprovei 600 alunos é fácil. Eu tenho 5 mil, aprovei um pouco mais de 10%. Agora, se eu tenho 20 alunos e eu aprovo 18, é uma métrica muito alta. Muito alta. Isso para uma turma ao vivo. Ainda tem as turmas online, tá bom? Isso também para aprendiz marinheiro e também para sargento da aeronáutica. O conteúdo é top, continua subindo até agora. Você vai assistir no YouTube agora, subir esse vídeo. Eu acabei de gravar processo de formação de palavras. Então a gente continua, ontem mesmo eu gravei sobre ortografia. A gente continua qualificando o curso. Sem mais delongas, vamos lá. Não esquece de deixar o seu like, hypar e compartilhar. Assinale a oração que não possui sujeito. Então ele quer aquela que não possui sujeito, sujeito inexistente. Ele quer o tal do sujeito inexistente ou oração sem sujeito. A noite caiu repentinamente sobre a cidade. A noite cai. Nesse mês, vai fazer 1 ano da sua partida. Será? Choveram tomate. Chove tomate? O dia amanheceu bastante límpido. E aí, vou te dar alguns segundos para você poder analisar. Vou te dar alguns segundos. Então, ó, vamos lá. A noite não cai. O dia amanheceu bastante límpido. O dia amanhece assim? Se o dia não amanhece assim, só sobrou a Bravo. Nesse mês vai fazer 1 ano da sua partida. O verbo fazer no sentido de tempo, a gente sabe que é sujeito inexistente ou oração sem sujeito. Vamos para 3. Ó, aqui a gente está fazendo uma dobradinha, tá? São 2 questões do mesmo assunto. Então é uma dobradinha dos conteúdos que mais caem na prova da parte sintática da EAR, aprendiz e fuzileiro naval. Principalmente aqui esse conteúdo para fuzileiro naval e aprendiz de marinheiro cai demais. E a EAR gosta muito também de uma regência, de sujeito. A EAR também gosta. Para de história que você sabe que a EAR também gosta. Uma junta médica assistiu ao paciente. E aí? Eu tenho verbo transitivo indireto, eu tenho verbo intransitivo, indireto. Verbo assistir no sentido de ajudar, eu só posso ter
verbo transitivo direto. Por isso que tá o paciente. Deixa eu subir um pouquinho aqui. Ó, deixa eu subir um pouquinho aqui. Por isso que está, ó, o paciente e não está ao paciente. Não tem preposição. Então é verbo transitivo direto, tá bom? É verbo transitivo direto. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Questão número 4. Lígia emprestou o livro a Carlos. Pelo amor de Deus, quem empresta, empresta alguma coisa a alguém. Quem empresta, empresta alguma coisa a alguém. Lígia emprestou o quê? Se não tem preposição, verbo transitivo direto. Só que ele emprestou a quem? Se tem preposição, verbo transitivo indireto. Se eu tenho os dois, quer dizer que eu faço a fusão de Dragon Ball. Pô, irmão, se tu assistiu Dragon Ball, se tu tá vibrando com a nova temporada de Dragon Ball, já deixa o seu like, irmão. Eu sei que tem o Homem-Aranha aqui, tem o Batman ali, mas Dragon Ball é Dragon Ball, né, padrinho? Fusão, ó. Fusão! Então, meu irmão, já deixa o seu like aí se você curte um Dragon Ball, beleza? Então tem o verbo transitivo direto e indireto. Tranquilo? Tranquilo. Até aqui, talvez só a questão número 1 mais complicada. A questão número 2 estava boa, mas a questão número 1 estava bem complicada. A questão número 5, essa questão número 5 aqui, ela pega meio mundo. Questão número 5 pega meio mundo. Vamos lá? Vamos aqui tentar descer mais um pouquinho para a gente olhar as alternativas. Ó, assinale a opção cuja sequência completa corretamente as frases abaixo. Eu vou sempre buscar o verbo depois. E vendo qual é a preposição que ele me dá. Olha só, a lei, pontinho, 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 se referiu, já foi revogada. Quem se refere a alguma coisa. Então, a lei a que se referiu? A que? Vamos aprender a fazer prova? Já não é a A, já não é a Charlie, não é a Alfa, não é a Charlie. Ou é a Bravo, ou é a Delta, ou é a Eco. É um dos três, irmão. Tá? Os problemas... E aí? Eu posso colocar o que em tudo, né? Porque tem que ali, ó. Ó. Os problemas que se lembra. Quem lembra, lembra de alguma coisa. Então, os problemas de quê? Então, eu já posso eliminar a Eco. Deixa eu descer só mais um pouquinho para você observar aí melhor, tá? Eu já posso eliminar a Eco. Cara, veja de cara que ou é Bravo ou é Delta. Vamos matar agora. Agora, o cargo que aspira. Aspirar no sentido de desejar é verbo transitivo indireto. Então, o cargo a que aspira. O cargo a que. Eu tenho que ter uma preposição. Então, já matei. É a Delta. É a Delta. Questão boa, que eu tenho certeza que derrubou meio mundo dentro da plataforma aqui do curso. Tá? Questão boa, que eu tenho certeza que derrubou meio mundo da plataforma do curso. E você que está no YouTube, o material a gente tem dentro da plataforma do curso. É uma maneira que a gente tem para valorizar os nossos alunos e é uma maneira que eu tenho para valorizar você que nos segue aqui no YouTube, que dá like, que nos ajuda, que tá hypando os nossos vídeos, que tá compartilhando nos grupos de pessoas que está estudando, que tá me ajudando. Então, eu também tento te ajudar de alguma forma, tá? Qualquer dia eu vou preparar algum material específico para vocês, vou colocar no Drive e você vai conseguir baixar esse material, tá bom? Questão número 6. Questão número 6 são duas questões do mesmo naipe, então vamos ver a questão número 6. Substitua os verbos destacados pelos verbos entre parênteses, fazendo as modificações necessárias quanto à regência. Então, é mais uma questão de regência. Todos os candidatos desejam a aprovação no concurso. Todos os candidatos desejam a aprovação no concurso. Verbo aspirar. Se eu trocar o verbo desejar por aspirar, o aspirar no sentido de desejar, ele tem a preposição. Então, quem aspira, aspira a. A mais a,
crase A, porque é o A que o verbo exigiu, mais o A da aprovação. Então, A mais A, crase A. Eu já corto a Charlie e a Delta. Já corto. Ou é alfa, ou é bravo. O atendente assinou a minha documentação rapidamente, verbo visar, isso aqui quebrou meio mundo. E aí, você do YouTube? Dá um pause aí no vídeo e responde, mas comenta aqui se você respondeu correto. Comenta aqui se você respondeu correto. O atendente assinou. Eu troco o assinou, o assinar, pelo visar. O visar no sentido de assinar, você tem que saber, isso é regência, irmão. O visar no sentido de assinar é dar visto. Quer dizer que é verbo transitivo direto, não tem preposição. Então, não tem preposição. Então, alfa. Questão número 6, alfa. Tranquilo? Qualquer dia eu vou fazer, quando estiver se aproximando aí, a prova de aprendiz marinheiro, fuzileiro naval. Então, mais próximo agora. A nossa prova da EAR também, daqui a pouco. Vamos voltar a fazer as nossas lives. Vamos voltar a fazer as nossas lives. Eu acho até que eu desaprendi. Mas conto com você, tá? Ganhei rios de dinheiro. Pô, pelo amor de Deus, a EAR aqui, ó. Ganhei rios de dinheiro. Ninguém ganha rios de dinheiro. Ele pode ter ganhado muito dinheiro, mas rios de dinheiro não. Então quer dizer que eu estou diante de uma hipérbole. Deus o chamou. Deus o chamou para uma melhor. Deus o chamou, quer dizer que é um eufemismo. Eufemismo. Então, duas questões do mesmo assunto para você fazer e espero que você tenha acertado. Tem que gravar, irmão. Tem que gravar aqui, tá? Eu tenho antítese. O que é? O que seria isso? Uma coisa em relação à outra. Metáfora. O que é uma metáfora? É uma comparação sem a palavra com. Estou comparando uma coisa com a outra. Metomínia. O que é? O que é prosopopeia? Então, assim, tem que decorar cada um aqui, tá? O sinal indicativo de crase é obrigatório em crase, sempre quebra meio mundo. Mas se você estudar transitividade, regência, tu vai ficar gigante na crase. Se você também estiver aqui conosco no curso, você vai ver que tem vários bizus, tá? Por exemplo, se X é legal. Se X for legal, tu tá com a crase. Aprendi esse bizu em 2004, estudando com o professor Paulo Roberto, de um curso, que eu não vou falar o nome do curso, que é concorrente. Quando eu estava estudando para concurso, antes de eu ser militar, sargento fuzileiro naval, tá? Então vamos lá. O sinal indicativo de crase é obrigatório em convidei-a para uma visita à nossa casa. Antes do nosso aqui, eu tá com crase? Antes de pronome possessivo? Não, né? Abraçou a causa até as últimas consequências. E aí, você tacou crase em algum desses aqui? Acredito que não. Ela ficava horas a ouvir. Ouvir no sentido de verbo? Tem crase? Não. Então só pode ter sobrado a delta. E talvez você tenha observado que algumas questões, alfa, bravo, Charlie, delta, a gente trabalha no sentido da EAR e a gente também trabalha no sentido da EAN e fuzileiro naval, tá? E vai alfa, bravo, Charlie, delta, eco e assim sucessivamente. Quase que eu botei na questão de figura de linguagem, todas, até a Foxtrot, até a F. Quase que eu botei lá para você poder trabalhar ela de uma maneira melhor. Crase novamente, questão número 10. Questãozinha boa. Vou te mentir não, questão boa que eu sei que pegou muita gente e talvez você do YouTube aí também errou essa questão aqui. A professora cuja aula assistimos. Quem assiste no sentido de ver, é verbo transitivo indireto, pede preposição. A cuja, tá? A cuja. Então eu já tiro a bravo aqui, beleza? Pediu que viéssemos a esta sala. A esta sala. Cara, ó. A esta sala. Para falarmos. Quem fala alguma coisa. Falar o quê? O quê? Falar o quê? A verdade. Então, a 10 é uma questão muito boa por isso. A 10 é alfa. Questãozinha difícil, eu sei disso, mas você já não pode errar mais algo de crase parecido com isso aqui, tá bom? Ocorreu erro de crase em. Crase é crase
Vamos em mais umazinha de crase. Quero tudo às claras. Tem erro aqui? Não. Tá certo. Fiquei a chorar. Tem erro aqui? Antes de verbo, chorar, eu vou tacar crase? Não. Tá certo. Eles voltarão às 15 horas. Quando eu tô falando de hora, eu taco crase? Sim. Fiz alusão a ela. Ai, meu Deus do céu, antes de pronome pessoal do caso reto, tem crase? Claro que não. Então, o erro ocorreu aqui. 11 delta. 11 delta. Tá bom? Vamos lá. Cara, se você quiser, aí, você do YouTube, quiser assistir alguma aula, fala aí qual aula você quer. Crase, sujeito, qual aula você gostaria? Você queria que eu te desse uma aula aqui no nosso material digital, no nosso slide, no nosso materialzinho aqui? Você quer uma aula no quadro, aquela aula mais raiz? Fala aí, qual tipo de aula você quer pra gente poder trabalhar? A concordância nominal, isso aqui quebra meu mundo. A concordância nominal está correta em a aluna estava meia, não existe meia. Ela estava metade desconfiada e metade normal. Isso não existe, não é meia, é meio. Professor, mas é estranho. Estranho é você errar. Isso que é estranho. Então aqui está errado. Compareceram menos pessoa. Pelo amor de Deus, isso aqui dói os ouvidos. Menos pessoa, não tem menas, tá? É menos. Sabemos que palavras, quando é advérbio, elas são invariáveis. Na sala havia bastante. Bastante ele pode ser advérbio e é invariável mesmo. Mas nesse caso, troca por muito. E vê se vai para o plural. Na sala havia muitos candidatos. Está concordando com candidatos. Então, tá errada. É proibido. Ah, meu Deus do céu. Se eu tenho aqui um determinante, o a, um artigo, eu vou concordar com ele. É proibida a entrada. Se não tivesse o a, estaria correto. É proibido entrada. Aí beleza, tá? Então, seguem anexas ao currículo. O que segue em anexo aos currículos? As cópias. Então, as cópias seguem anexas. Eu estou concordando com as cópias. Tranquilo? Vamos para a questão número 13. Estamos chegando ao fim. Ô, camarada aí do YouTube, pô, tô dando essa moral para você e você dá essa moral pra gente. Não esqueça de dar o seu like aí, hypar e compartilhar. A concordância nominal está correta em... O meu horário de saída é 12:30. É 12:30? Meia é quando é metade de alguma coisa. Então, é 12:30. Então, já não é aqui. Dado a necessidade. Não, é dada a necessidade. Ó, eu tenho um determinante aqui. Vai anexo à declaração. Não, a declaração vai anexar. Eu vou concordar. A declaração vai anexar. Eu vou concordar, tá? Anexo concorda. Eu só não concordo com ninguém, não vai pro plural, não importa se eu tô falando de o documento e as petições seguem em anexo. Quando eu tenho em, sempre vai ficar anexo. Quando eu tenho em, vai ficar anexo. Agora, se eu falo a carta e o documento seguem anexos. Seguem anexos. Aí eu concordo. Tá bom? Aí eu concordo. Aí aqui tem até questão de concordância. Porque se tivesse antes, eu poderia concordar com o primeiro, com o mais próximo, no feminino, no singular? Posso concordar com os dois? Quando eu tenho um no feminino e um no masculino, como que fica a concordância? Tá? Vamos lá. Eu gosto de mais amor e menos confiança, metade da confiança? Não. Então, as moças mesmas. Correto. Correto. E também foi a única que sobrou, né? Bora lá, bora lá, bora lá. Que eu tô gravando pra você à noite. Com fome, irmão. Eu estou com fome. Bebi um cafezinho aqui, ó. Pra gravar pra você no mais top possível. No mais top possível. Para que você possa passar no seu concurso, tá? Para que você possa passar no seu concurso e ser o meu irmão de farda. Vamos lá. A classificação do advérbio em destaque está incorreta em... Ele quer a incorreta. Provavelmente, sim, a Vitória não estava regulando. Provavelmente no sentido de dúvida. Não estava regulando, provavelmente. Perfeito.
Os bons vi sempre passar, sempre passar no mundo graves tormentos. Então, os bons vi sempre passar. Então, ele tá falando de tempo? Sim. Os rios que correm aqui, não é ali, é aqui. Se fosse ali, seria ali. Se fosse lá, seria lá. Mas é aqui. Eu tô falando de quê? De lugar. Só pode ser lugar. Então, aqui por eliminação, só pode ser a delta. Declarei muito verdadeiro e grande amor que eu tinha a ela. Modo, muito modo? Pelo amor de Deus, muito é intensidade. Muito é intensidade. É por isso que está incorreto. E para finalizarmos hoje aqui, o nosso quinto simulado aqui de português é um bloco novo que eu coloquei lá no curso. Nós temos o bloco de exercícios, tá? Só exercício de português, exercícios de fixações, mais de não sei quantos exercícios das aulas ao vivo para fuzileiro. Tem muitos exercícios lá, mais, sei lá, de 20, de 30, de 40 exercícios das aulas ao vivo também subi na plataforma digital. E nós também temos bastantes exercícios de português na EAR e agora esse módulo novo de simulados. E esse é o quinto simulado de português, para você ficar afiado em português e acertar tudo. Em qual frase a palavra destacada classifica como advérbio? Ele quer saber qual frase a palavra destacada classifica como advérbio. Os professores leram bastante. Se foi para o plural, é porque concordou com o livro. Só que o advérbio não concorda com ninguém. Ele é uma palavra invariável, já não é a primeira. A enfermeira permaneceu triste. Permaneceu, verbo de ligação, triste, predicativo do sujeito. O amanhã preocupa as pessoas inseguras. Ah, mas amanhã, professor, é uma palavra, é um advérbio. O amanhã. O que preocupa as pessoas inseguras? O amanhã. Ele está numa função de advérbio? O artigo antes dele não está ocorrendo o processo de substantivação, não? Seu apagado. Apaga 10 flexões aí. Antes de entrar no militarismo, tu já tá dando uma de apagado, irmão. Quando raspar a cabeça e virar aluno, 06, pelo amor de Deus, 06. Paga 10 aí flexões, 10 canguru, 10 abdominais, 10 pulinho de chinelo e dá 10 voltas ao mundo. 10 voltas ao mundo e depois volta aqui para estudar. Dê certo. Os detectores de metais, dê certo. Ah, perfeito. Aqui é o nosso advérbio. Então, assim, finalizamos mais um simulado, 20 e poucos minutos aí, show de bola, mais um simulado para você trabalhar, subir um pouquinho o nível, acredito que você percebeu, subir um pouquinho o nível, e eu vou continuar subindo assim. Quando a gente chegar, sei lá, em qual simulado, quanto que eu vou parar, e eu vou estar só subindo o nível, mas talvez no último já tá ali no nível, exemplo, nível de IME, de ITA, no nível de NASA, no nível lá da NASA, justamente para você passar nesses concursos. Tranquilo? Você sabe que é só você dar o play que eu volto de novo pro pessoal lá do curso. Dá o play que eu volto. E para você do YouTube, não esqueça de compartilhar, não esqueça de nos ajudar. Joga nos grupos aí do pessoal que tá estudando para fuzileiro, para aprendiz, para sargento do exército. Ah, mas o senhor fala que é sargento de aeronáutica. Esses são os cursos que inclusive tem na descrição aqui desse vídeo. São os cursos. Eu tenho um curso para sargento de aeronáutica, para fuzileiro naval e aprendiz de marinheiro. Então, por isso que eu falo desses cursos. Mas o cara que tá estudando, pô, pelo amor de Deus, crase, não cai na ESA, não? Regência não cai na ESA. Sujeito não cai na ESA. Advérbio não cai na ESA. É óbvio que esse conteúdo também serve para quem tá estudando para sargento do exército, colégio naval. O conteúdo, a teoria é a mesma coisa. O que modifica são os exercícios. O nível dos exercícios. A parte teórica é a mesma coisa. Não vai mudar a teoria. Sujeito é sujeito. Transitividade é transitividade. Ortografia é ortografia. Que vai mudar o nível de exercícios. É por isso que a gente começou com os simulados mais tranquilos, a gente vai subir no nível. Tá bom? Tranquilo? Tamo junto. Valeu. Fui!